Essa imagem que você está vendo agora foi o motivo de muitos problemas dentro da fundação. Um problema memético que afetou vários funcionários, causando um dano mental severo. Essa imagem que eu estou mostrando não tem esse efeito por ser modificada, mas quando foi enviada para os funcionários, nunca deveria ter sido vista. Olá, amante do terror. Vamos começar do início. O que é o SCP-1875? Quando você ouve falar dele e vê essa imagem que o representa, você imagina uma coisa totalmente perturbadora. E realmente é. Só que de início você vê o arquivo e não vê nada demais. Parece uma coisa totalmente comum. Nada de perturbador até então. Até que você se aprofunda mais e várias hipóteses começam a passar pela sua mente, de uma forma que você começa a cogitar a ideia de que está totalmente enganado. SCP-1875 é um autômato xadrezista da era vitoriana, ou um autômato de xadrez. E o que é isso? Um autômato é uma espécie de máquina que segue regras pré-definidas para responder a informações do ambiente. É como se fosse um robô que recebe comandos e age de acordo com o que foi programado para fazer. Os autômatos são vistos em várias áreas, como computação, controle de tráfego, processamento de linguagem neural, entre outras. Eles são especialmente úteis para modelar sistemas que têm comportamentos previsíveis e repetitivos. No caso, um autômato xadrezista seria um mecanismo ou um software que faria uma partida de xadrez. Então, basicamente, você jogaria xadrez contra uma máquina, vamos dizer assim. E a Era Vitoriana foi um período da história do Reino Unido que durou de 1837 a 1901. Então esse autômato é bem antigo, mas para a época era uma tecnologia absurda, porque até então os autômatos eram usados com pessoas dentro das caixas. Só que esse não tinha ninguém, era um mecanismo totalmente inovador, tanto que era usado com um propósito de entretenimento, sendo apresentado em vários lugares, fazendo um sucesso absurdo e, claro, garantindo muito dinheiro com as taxas de admissão. Esse autômato é composto por 4 componentes, chamados respectivamente por SCP-1875-1, 2, 3 e 4, e são eles: uma mesa de aço 8x8 com 64 quadrados, que seria a mesa onde vai ser feita a partida de xadrez. Ela é conectada ao 3 com um eixo de acionamento e tem um sistema mecânico e biológico sofisticado embutido. A parte biológica é composta pelo tecido do cérebro das filhas gêmeas de um campeão de xadrez russo famoso. O 2 é 32 peças no estilo oriental, com almofadas de ferro ferromagnético embaixo, que são majoritariamente compostas por ossos humanos, que de acordo com os testes de DNA também pertencem às filhas do campeão. O 3 é um motor que faz tudo isso agir junto para dar início na partida de xadrez. Esse motor foi produzido pela Maudslay Sons Field, só que foi modificado direto no estoque para ter 5 velocidades diferentes, do 1 até o 5 em números romanos. E, por fim, uma armadura samurai do século XVIII, no estilo Guzoku. De acordo com as evidências, ele serviria para 2 coisas: para suporte de performance ou para ser um jogador. Assim, ele se ajustaria à velocidade do jogo de acordo com o motor. Só que tinha algo estranho naquela armadura, principalmente na placa frontal, porque todos que olhavam para ela sentiam um desconforto. Todas as peças foram encontradas em períodos e em lugares diferentes pela Fundação, e ela só conseguiu contê-la de fato quando todas elas estavam juntas no mesmo lugar, até porque todas as peças se complementam. Não dá para ativar o autômato se alguma delas estiver faltando. Mas enfim, quando a Fundação finalmente conseguiu juntar todas as peças, os funcionários montaram ela em um software moderno que serviria para ativar todo o mecanismo, através de um computador que faria todos os cálculos e traduziria isso em movimento, que iria para o mecanismo da mesa. Quem iria jogar a partida seria o 1875-D1, um classe D designado justamente para fazer o teste com a partida. Ele foi colocado no lado branco e o boneco samurai no lado preto, enquanto os pesquisadores davam as ordens nos alto-falantes. Na velocidade 1 até a 4, a partida se seguiu normalmente. Eles estavam usando o sistema Rating Yellow, que é basicamente um sistema de pontuação usado em torneios de vários esportes para classificar os competidores para as próximas fases.
Só que, quando chegou na velocidade 5, a partida ficou simplesmente injogável, porque o mecanismo da mesa não respondia direito aos comandos. As jogadas ficavam ilógicas, ilegais, fora que as peças eram batidas com tanta força na mesa que estavam lascando. Então tiveram que suspender as partidas, e tem a hipótese de que ficou assim por causa do tempo que ficou inoperante, e deve ter se desgastado. Só que aconteceu um incidente estranho depois desse, e esse incidente fez com que a Fundação suspendesse qualquer tipo de teste com o SCP-1875, pelo menos por enquanto. Um e-mail suspeito tinha chegado em uma das caixas de entrada da Fundação. Tudo nele era absurdamente suspeito, desde a fonte até o conteúdo. O conteúdo era um arquivo de imagem e um executável chamado Checkmate, com uma extensão redigida. A imagem era essa que você está vendo agora. O arquivo dela tinha o nome de 1875 IMG-1AB. Você vendo agora não tem nada demais. Claro, ela não é a coisa mais bela de se olhar, mas com certeza já vimos coisas piores. Mas quando ela foi enviada para os funcionários, não era apenas uma imagem. Era uma imagem carregada com um efeito memético terrível que afetou vários funcionários que viram aquilo no e-mail. E o arquivo executável mexia com o fundo da imagem. Teorizaram que aquele arquivo servia justamente para impulsionar esse efeito, assim afetando mais e mais funcionários. Talvez seja por isso que o nome é Checkmate. Mas por sorte, eles conseguiram remover aquele e-mail, e o número de vítimas não foi tão alto. Mas os funcionários que foram afetados sofreram de muitas formas. Os sintomas apareciam com o tempo. Eles incluíam o seguinte: exposição, ansiedade moderada, 15 minutos, dor de cabeça e temperatura corporal elevada, 2 horas, inquietação, insônia e alucinações auditivas relatadas, muitas vezes ouvidas como uma risada silenciosa de uma criança, 4 horas, alucinação visual relatada e ansiedade intensa, 7 horas. Os indivíduos permanecem conscientes, embora cada vez mais não responsivos a estímulos externos. 11 horas. Breve período de lucidez. O sujeito aparenta se recuperar e exigirá acesso imediato ao computador no qual 1875 IMG-1AB foi visualizado. 12 horas. Automutilação observada. 14 horas. Redigido. Não se sabe o que acontece depois das 14 horas do efeito memético, mas deve ser algo muito próximo da morte, ou a própria morte, ou mesmo um destino pior que a morte. Mas afinal, que imagem é essa? E o que são essas criaturas presentes nela? Essa imagem representa as 2 filhas gêmeas do campeão xadrez russo. Antes do desenvolvimento do SCP-1875, as gêmeas simplesmente desapareceram sem deixar rastro, e por mais que as autoridades fizessem buscas e mais buscas, investigações atrás de investigações, interrogatórios atrás de interrogatórios, eles nunca acharam sequer rastro delas, e nem dos corpos. Tempos depois, surgiu esse autômato tecnológico e revolucionário que usaria tecidos biológicos para aprimorar a inteligência da máquina, já que teria traços da inteligência humana lá também. Claro que não é nada confirmado, mas as evidências sugerem fortemente que os corpos das gêmeas foram a matéria-prima da criação do SCP-1875. Só que isso acabou gerando um efeito colateral, no caso, o efeito memético que quase ou matou vários funcionários. Os responsáveis nunca foram descobertos, e o antigo dono do autômato morreu num terremoto de São Francisco em abril de 1906. E até hoje, isso continua sendo um grande mistério. O SCP está inativo desde então. Claro que alguns testes são feitos de vez em quando, mas nunca colocando na velocidade 5, e continua sendo um classe Euclid. Ele deve ser mantido longe de qualquer tipo de rede sem fio, pois se ele por algum motivo ganhar acesso ao mundo exterior, a imagem real pode ser enviada para o mundo todo, e vai lá saber quantas pessoas podem morrer ou enlouquecer no processo. Iria ser uma catástrofe global por vários motivos. E não só acesso à rede, mas qualquer tipo de dispositivo que tenha a capacidade de armazenar qualquer tipo de dado não pode de maneira nenhuma ser introduzido na instalação, porque se ele entrar em contato com o SCP e várias cópias da imagem forem armazenadas lá, vai ser um caos total na instalação. E, por fim, qualquer tipo de evidência de contato com a imagem original
deve ser informada imediatamente aos supervisores, porque isso não pode se passar em branco. São sintomas muito perigosos para serem ignorados. Qualquer tipo de efeito memético é um risco em potencial, e nesse caso, a imagem nunca deve ser vista.